Bom dia, pessoal. Então, eu sou a Bianca. Agora a gente vai falar sobre o conteúdo da quarta parcial de anatomia patológica, ok? No início, vocês sabem, eu sempre faço uma introdução com um slide falando sobre as generalidades e depois a gente olha um pouquinho mais a fundo as patologias. É uma revisão, então a gente não vai olhar tudo muito a fundo, ok? Sobre tireoide, o que a gente tem que saber? Saber a diferença sobre hipertiroidismo e hipotiroidismo. No hipertiroidismo, a gente tem estado hipermetabólico causado por concentração elevada de T3 e T4 livre, ou seja, a gente vai ter predomínio da enfermidade de Graves, bócio multinodular hiperfuncional, ou seja, hiperfunção da tireoide, e adenoma de tireoides hiperfuncional. Também adenoma hipofisário secretor de TSH. Todas essas são causas de hipertiroidismo, ok? Principalmente vai ter o bócio difuso multinodular e a enfermidade de Graves. No hipotiroidismo, que é causado por alteração estrutural e funcional da produção que interfere na produção do hormônio, a gente vai ter como primário o bócio congênito, autoimunitário ou iatrógeno, que aí não se sabe a causa, e deficiência de TSH, tumores hipofisários e traumatismo, principalmente mixedema ou enfermidade de Gould, ok? Depois a gente tem enfermidade de Graves, que se caracteriza pelo aumento da glândula, é autoimunitária e possui uma tríada clínica. Essa tríada clínica é importantíssima e a gente tem que saber, que é o hipertiroidismo, a oftalmopatia e a dermopatia. Depois, falando sobre as tiroidites, o que é a tiroidite? Saber que tiroidite é a inflamação da glândula tireoide. E aí nós temos 4 tipos gerais, que é tiroidite aguda supurada, que ocorre por bactérias, tiroidite subaguda, que se subdivide em tiroidite granulomatosa de Kervan e a linfocítica subaguda indolora, que acontece pós-parto. Depois, nas tireoidites crônicas, que são inflamações crônicas da tireoide, temos Hashimoto e Hidel, e também o adenoma de tireoide. O que é mais importante nós sabermos? A tireoidite granulomatosa subaguda de Kervan e a Hashimoto. Depois, então, aqui falando um pouco mais, na tireoidite granulomatosa de Kervan, a gente tem infecção vírica autolimitada, temos dano nas células foliculares e ela possui 3 fases clínicas. Importante lembrar qual que é a tireoidites que tem eutiroidismo, é a de Kervan, tá? A primeira fase é um período prodrômico, pseudocrônico, ou seja, antecede a um resfriado, aí o paciente vai ter dor no ouvido, né? Vai ter dor no coelho, que é no pescoço, dor na mandíbula, ele vai apresentar um resfriado antes, uma infecção vírica antes de ter a tireoidites. Depois nós temos um eutiroidismo e depois temos hipotiroidismo. E ela é autolimitada. Essa terceira fase, ela ela vai até um certo ponto e ela para. Ela é autolimitada. Depois, a Hashimoto, que é uma enfermidade autoimunitária que produz destruição da glândula tireoide e insuficiência da tireoide gradual e progressiva. Então, ela vai progressando. E lembrar também que uma das causas é o iodo suficiente. Ela acontece em lugares onde tem iodo suficiente. Ela não é por déficit ou aumento, é iodo suficiente. E também que é a causa principal de bócio não endêmico em ninhos. Nas neoplasias, sempre lembrar, isso aqui é o principal que a gente tem que lembrar, que temos carcinoma papilar, carcinoma folicular. O carcinoma papilar é o mais frequente. Então, se perguntar na prova qual que é a neoplasia de tireoide mais frequente, é o carcinoma papilar. Não pode esquecer. Qual que é a relação dele? Relação com radiação ionizante. E aí nós temos os corpos de Passamoma e Aarhus de Werfen-Anne, que é o vidro esmerilhado. Depois a gente vai ver lá nas imagens. E aí temos o carcinoma folicular, que está relacionado com a deficiência de iodo e mutação no oncogene RAS. É uma lesão precursora do adenoma. Desculpa. O adenoma é uma lesão precursora do carcinoma folicular, ou seja, adenoma de tireoides pode levar a um carcinoma folicular. E temos as células de Hürtel no carcinoma folicular. Depois, dentro das neoplasias
tiroidianas, a gente tem o carcinoma medular de tireoides, que não tem relação com o iodo, ele pode se apresentar de duas formas, o esporádico ou o familiar. Casos esporádicos têm mutações, que é no próton cogen RET, e casos familiares temos uma síndrome, que é a síndrome MEN2A ou MEN2B. O carcinoma aplásico é o mais agressivo, ou seja, é anaplasia, ele não tem diferenciação de células. E as lesões precursoras do carcinoma aplásico é o bócio multinodular e o carcinoma papilar de tireoides. E a frequência é em homens. Então, recordar qual que é o carcinoma mais frequente, o papilar. E o papilar pode nos levar ao anaplásico, que é justamente o mais agressivo. Na patogenia, a gente tem células bem diferenciadas e também alterações moleculares, como mutações RAS e inativação do TP53. Ou seja, é uma desdiferenciação de um carcinoma papilar ou folicular bem diferenciado, que vai ser anaplásico. Anaplasia é falta de forma da célula, né? Isso aqui é o básico de tireoide, saber as tireoidites, a enfermidade de Graves, Kervan, tireoidite Hashimoto e as neoplasias. Qual que é a mais frequente? Papilar. Qual que é a mais agressiva? Anaplásica. Vamos lá ver as tireoides. Então, vou mostrar mais imagens gerais aqui para vocês entenderem o que eu gostaria de dizer. É importante entender, tá? Aqui, no bócio, saber o que é bócio. Quando fala em bócio, é aumento da glândula, tá? Falou em bócio, é aumento da glândula. Na macroscopia, a gente vai ter aumento da glândula tireoide, tá? Seja ela por hipertrofia ou hiperplasia. Bom, aqui o que a gente tem que entender? Que a gente tem o bócio não tóxico difuso, o bócio multinodular. Aí no bócio multinodular a gente tem a glândula aumentada de tamanho, multilobulada. E aqui a gente também tem o agrandamento difuso da glândula. Então, quando a gente fala de bócio, na macroscopia, sempre vai ser agrandamento difuso da glândula, o agrandamento da glândula tireoide, ok? Na microscopia, a gente vai ter sempre também como aumenta a glândula, como que aumenta essa glândula, né? Lá na microscopia, a gente vai ter aumento do coloide. Então, é uma coisa leva a outra. Por exemplo, se eu tenho aumento da glândula na macroscopia, se eu vejo ela grande, lá na microscopia, certamente também a gente vai ter uma mudança de caracterização e aumento do colóide. Ó. Isso aqui é o colóide aumentado. Aqui, aumento da glândula. Tá? Por exemplo, aqui tem as células cilíndricas, moleculares, e aqui todo esse aumento do colóide. A enfermidade de Graves, saber que é frequente hipertiroidismo, é uma enfermidade caracterizada por palpitações violentas e prolongadas em mulheres. Então, o principal sintoma é palpitação, ok? Macroscopia, novamente, aumento de tamanho simétrico da glândula. E a única diferença que nós temos aqui é que nós temos linfócitos, hiperplasia difusa e células foliculares epiteliais mais concentradas. Olha aqui, estão mais concentradas, ok? Aqui novamente aumento. Aqui é difícil cair dessa forma, assim, diretamente a enfermidade de Graves, né? É importante saber. Aqui é o aumento das células, ó. Epitélio cilíndrico alto, células foliculares hiperplásticas, ou seja, aumento da quantidade de células, tá? Depois a gente já vem aqui falando sobre a tríada clínica da enfermidade. O que é mais importante eu saber no Graves? Que ela tem tríada clínica, o que as outras não possuem. Então, nós temos o hipertiroidismo, que está associado ao aumento do tamanho. Então, toda vez que a gente fala de hipertiroidismo, aumento do tamanho da glândula, oftalmopatia, que são exoftalmos do olho, tá? Que é o aumento, assim, do olho. Não do olho, mas da fixação do olhar.
E a dermopatia é infiltrante denominada em ocasiões, pode ser chamada de mixedema também, que é aqui na pré-tibial, que é quando a gente fala em português na canela, né, na tíbia. Tiroidites, inflamação da glândula tireoide, como a gente tinha falado, aí por bactérias é infrequente, falou supuração, bactéria, inflamação aguda, ok? Subaguda, granulomatosa de Clervaux. O que a gente tem que saber? Afeta mulheres também, a maioria dessas inflamações da tireoide, infecção da tireoide é tudo mulheres, ok? Só que aqui, na tireoidite granulomatosa, a gente tem uma perda do coloide. Nas outras, no bócio, a gente tinha aumento da glândula e presença de aumento do coloide. Aqui não, aqui nós vamos ter agregado de linfócitos, reação granulomatosa, vocês lembram lá tudo quando a gente fala granuloma é células gigantes, agregado de linfócitos e perda do coloide, ok? Primeira fase, segunda fase e terceira fase. Uma célula gigante, isso aqui é linfócito, célula gigante, linfócito, aqui também é coloide, tá? Para inflamatório. Continuando então, tiroides linfocítica subaguda, sabe que é. Vamos lá, pessoal, falando então. Continuando a falar sobre tiroides de Hashimoto. Tiroides de Hashimoto, lembrar, iodo suficiente, sim ou sim, afeta mais mulheres, ok? Iodo suficiente é enfermidade autoimunitária. Macroscopia, aumento do tamanho da glândula, ok? Novamente, aumento do tamanho da glândula. E na microscopia, folículos tireoides atrofiados, escasso coloide, pouco coloide, células de Hürtel ou oxifílicas. E também lembrar da fibrose, que ela pode continuar com fibrose, ou seja, vai ter uma reação fibrosa, insuficiência da tireoide por continuação da fibrose, então vai acontecer a fibrose, vai fazer com que as funções da tireoide não sejam completas, e aí nós temos infiltrado linfocitário, ou seja, crônico, retração e insuficiência. Essa imagem aqui é importantíssima, na maioria das vezes pode cair na prova, tá? Isso aqui é infiltrado linfocitário, fibroses, e aqui seria mais basicamente o granuloma, assim, parecido com granuloma. Não pode confundir com granuloma. Isso aqui é Hashimoto. Ó, Hashimoto. Fibrose, diminuição do tamanho da glândula. Veja a diferença, por exemplo. Aqui a gente tem Hashimoto, então a glândula está pequena, fibrosada, tá? Fibrosada. Diferente dos bócios. Olha aqui a enfermidade de Gu, aumento do tamanho da glândula. Enorme. Enorme. Aqui, tá vendo a diferença? Hashimoto. Hashimoto com fundo verde, fibrose da glândula. Continuando, tiroidite rídeo não é muito importante, nem vou falar. Adenoma. Adenoma é importante por quê? Porque é uma lesão precursora, pré-maligna. Neoplasia benigna de estirpe epitelial que afeta o epitélio folicular da tireoide. O que ele forma? Ele forma? Células foliculares uniformes com coloide, neoplásicas com célula de Hürtel. Olha, células foliculares são essas células cúbicas. Ele vai multiplicando, 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 né? E pode levar aos câncer. Carcinoma papilar, vamos lá, é o mais frequente. Lembrar que é o mais frequente, 85% dos casos forma papilas. Forma papilas. Variante folicular, as variantes não precisa saber. Saber os corpos de passamoma e o ovo de Werfen-Anne, cromatina dispersa em vidro esmerilhado. O que é isso? Esses aqui são os corpos de Werfen-Anne. Nessa tinção diferente, a gente tem também os corpos de Werfen-Anne, mas aparece mais o vidro esmerilhado, ou seja, não aparece muito bem o núcleo das células, tá? Isso que tem que entender. Esses são os corpos de passamoma. Esse aqui é a Werfen-Anne, ó. Tá vendo? Não tem núcleo. Carcinoma folicular, também importante.
Lesão precursora a adenoma, isso tem que saber. Deficiência dietética de iodo, ok? Mas principalmente saber o mais frequente, que é papilar e anaplásico. Papilar leva ao anaplásico. Adenoma leva a carcinoma folicular. Continuando, carcinoma medular de tireoide, saber que ele é esporádico ou familiar. Tem 2 subtipos, né? Cada subtipo com a sua macro e microscopia. Porém, isso não é importante agora. Carcinoma anaplásico indiferenciado, mais agressivo, frequente em homens, né? Frequente em homens, mais agressivo. Como se ele é anaplásico, o que eu vou encontrar na micro? Células anaplásicas, células gigantes, células fusiformes, pleomorfas. O que é pleomorfismo? É várias formas de células, ok? A gente não tem uma definição única de células. Seria basicamente isso da tireoides. Vamos lá, agora vamos falar de aparato feminino. Um geral também aqui. Aparato feminino, saber coelho uterino, né? Cervicites, processo inflamatório bacteriano, pode ser agudo ou crônico, é um dos mais frequentes que acontece no colo uterino. Pólipos endocervicais também. E aqui a gente chega a uma das patologias super importantes que podem cair na prova, que é a neoplasia do colo uterino, neoplasia intraepitelial cervical, que são lesões intraepiteliais escamosas. Da morfologia na microscopia, nós temos o NIC1, NIC2 e NIC3. Temos que saber qual que é o de risco baixo e qual que é de alto risco para câncer de colo uterino, tá? NIC1, displasia leve, pega o terço inferior do epitélio escamoso. NIC2, displasia moderada, atipia coilocítica e na 3 a gente já tem uma displasia grave que vai afetar todo o epitélio e levar já a um câncer, carcinoma in situ. E não tem câmbios coloicíticos. Então, atipia coloicítica, displasia moderada, NIC2. Leve, moderada e grave, de cima para baixo, tá? Não esquecer. Leve, moderada e grave, de cima para baixo. Leve, moderada e grave. Que nós temos aqui atipia coilocítica. Que nós temos aqui afeta todo o epitélio. Não tem atipia coilocítica. Carcinoma infiltrante de colo uterino. Afeta mulheres de 45 a 50 anos, frequente em pessoas que nunca tiveram feito a citologia vaginal. Tá? Carcinoma epidermoide e adenocarcinoma. Vamos novamente voltar aos conceitos básicos dessas neoplasias malignas, né? Então, antes a gente falou de esofagite, agora a gente vai falar de carcinoma epidermoide a nível de colo uterino. Na macroscopia sempre vai ser massa esofíntica infiltrante, tanto no carcinoma epidermoide quanto no adenocarcinoma. E aí na microscopia a gente tem novamente as perdas de queratina e a maioria dos carcinomas escamosos são bem diferenciados. Já no adenocarcinoma, a gente lembra, novamente recorda do adeno, que vem do quê? De proliferação glandular, ou seja, a gente vai ter aumento de glândulas nesse tecido. Aqui a gente tem uma imagem com as perlas de queratina. Aqui são as perlas de queratina do carcinoma epidermoide. E aqui nós temos displasia, tá? Isso aqui é tudo displasia e aumento de glândulas, aumento de glândulas. Depois a gente não pode esquecer que no câncer de colo uterino a gente tem a classificação FIGO, que aí vem do estádio 0, 1, 1A, 1A1, 1A2. E aí isso vai se dar de acordo com a profundidade da invasão da lesão neoplásica. Depois a gente tem a enfermidade da vulva, que aí temos vulvites, quiste de Bartholin, transtornos epiteliais não neoplásicos, que é o líquen escleroso e o simples crônico, e também o condiloma acuminado. E aqui a gente tem que saber, basicamente, as classificações apenas. Depois o carcinoma vulvar, que tem um que é associado ao HPV, que é o carcinoma basaloide, e
jovens fumadoras. Já o não associado ao HPV é epidermose queratinizante. Então, lá na microscopia, o que eu vou ter? Pérolas de queratina novamente. Porém, aqui tem que saber diferenciar a epidemiologia, ou seja, qual tipo de paciente que eu vou ter afetação. No não associado ao HPV, vão ser pacientes de maior idade e não fumadores. Nas infecções do aparato genital inferior, saber sobre vírus do herpes simples e chancro sifilítico. Depois, a vaginites e neoplasia maligna e pré-maligna, que é novamente carcinoma epidermoide e sarcoma botrioide. Outras enfermidades associadas ao aparato feminino: endometriose, adenomiose, pólipos endometriais e hiperplasia endometrial. Nessas enfermidades, a gente tem que saber o conceito principalmente. Por exemplo, na endometriose, a gente tem a presença de um tecido endometrial ectópico em uma zona distinta do útero, ou seja, fora do útero. Ectópico é fora do local de origem. Na adenomiose, a gente já tem um crescimento da capa basal do endométrio para o miométrio, ou seja, o que torna essa capa basal não funcional, ela para de fazer a funcionalidade normal e aí causa infertilidade. Nos pólipos endometriais, saber que são massas esofídicas que se protuem para a cavidade endometrial, assim também como os outros pólipos, e na hiperplasia endometrial, saber que é a proliferação anormal das glândulas, a respeito do estroma, que está comparado ao endométrio proliferativo normal, ou seja, um crescimento anormal das glândulas, que causam engrossamento da parede. Depois, os adenocarcinomas, saber também diferenciar principalmente a frequência e a apresentação clínica. O leiomioma e leiomiosarcoma, que também são enfermidades frequentes e que afetam de forma diferente, por exemplo, mulheres em idade fértil e mulheres pós-menopáusicas. Tem que saber principalmente essa questão da epidemiologia. E também a nomenclatura das neoplasias. Os tumores de ovário. Como que eu vou caracterizar os tumores de ovário? Eu não preciso saber a característica macro e microscópica de cada um. Eu tenho que saber mais a questão também das classificações. Então, dentro dos tumores serosos, eu vou ter cistoadenoma seroso, seroso borderline e o cistoadenocarcinoma. Nos mucinosos, da mesma forma, a única coisa que vai mudar é a palavra mucinoso ou seroso. E aí, nos tumores endometrióides, a gente vai ter um pouco de diferenças, que aí são os carcinomas de células claras e tumor de Brenner, que aí são mais agressivos, e também tumores de células germinais. Tem que saber sim ou sim os teratomas, que são maduros e imaduros, qual que é benigno deles, por exemplo, o maduro é o benigno e o imaduro já é o maligno. Então tem que saber essa diferença. Os disgerminomas, tumor do saco vitelino, quais tumores que estão relacionados ao aumento do beta-HCG, que é o coriocarcinoma, e também o poliembrioma. Depois saber os tumores dos cordões sexuais, saber o tecoma, fibroma, que são os mais importantes, tecoma e fibroma. E aí sobre o aparato feminino, no geral, seria isso. Bom, então só para finalizar a parte de útero, é uma das patologias mais importantes que a gente tem que saber, sim ou sim, para a prova, é a hiperplasia endometrial, que é a proliferação normal das glândulas endometriais, e ela está ligada a ser precursora do tipo mais frequente de carcinoma endometrial. E os principais fatores de risco são obesidade, a menopausa, a síndrome do ovário policístico e na patogenia a gente tem novamente inativação do gene supressor de tumores PTEN, que é uma alteração genética que pode causar a hiperplasia endometrial, ok? E aí nós temos a hiperplasia típica e atípica. Na típica é baixo grau, isso que eu tenho que saber. Típica, baixo grau, evoluciona para atrofia. E a atípica, ela pode evolucionar para adenocarcinoma. Então, isso é uma coisa principal que eu tenho que entender da hiperplasia endometrial. Depois,
Bom, continuando então falando de colo uterino, a gente não pode esquecer da neoplasia intraepitelial cervical, que são lesões intraepiteliais escamosas. Quais que são os principais fatores de risco, então? Idade temprana da primeira atividade sexual e ter muitos parerros. Lembrar que a patogenia está relacionada a HPV 16 e 18 e pode ocorrer depois do início da atividade sexual. Também tem que saber, principalmente, as proteínas víricas que estão relacionadas ao NIC, que é a proteína vírica E6 e E7, ok? E também que essas proteínas, como que acontece o, a neoplasia intraepitelial cervical? A gente tem o HPV 16 e 18, que possuem essas proteínas víricas. Essa proteína E6 e E7 vírica interfere na atividade das proteínas supressoras, nos genes supressores tumorais TP53 e RB governadores. E aí vai favorecer o crescimento das células e a mutação. Recordar também que o condiloma acuminado, que é uma lesão proliferativa, está relacionado ao HPV 6 e 11. Então, a doutora poderia perguntar quais que são as lesões precursoras ou qual que é o tipo do HPV relacionado ao NIC, 16 e 18 ou 6 e 11. 16 e 18 é NIC, 6 e 11 é condiloma acuminado. Aí, recordar da microscopia, do NIC1, NIC2, NIC3, de displasia leve, moderada e grave, e também da atipia coilocítica que está presente no NIC2. Que a gente tem imagens que está demonstrando, por exemplo, aqui na 1, como que é o epitélio escamoso normal. Aí depois a gente já tem o NIC1, que a gente tem uma atipia e o início da displasia leve. Essa displasia vai evolucionando para moderada e depois a displasia grave, que pode levar ao carcinoma. E aqui temos o carcinoma infiltrante de colo uterino, como tinha explicado antes, aumento das glândulas, no adenocarcinoma e no carcinoma epidermoide, os nidos de queratinócito. Recordar dessas imagens para teórico-prático, que é importante. Classificação FIGO também, para estadiar o câncer. Carcinoma in situ é estádio 0 e carcinoma já estendido para a pelvis, que afeta outros órgãos, ou seja, a bexiga, ou o reto, ou o ânus, aí a gente já tem o estádio 4, ok? E aí agora a gente já vai para câncer de mama, que é do aparato feminino, e é importante lembrar, então, principalmente a nomenclatura do câncer de mama, que é neoplasia maligna de estirpe epitelial, que afeta as glândulas mamárias, é a segunda causa de morte em mulheres por câncer e a maioria dessas mulheres tem mais de 50 anos. Fatores de risco. Recordar que a menarca com menos de 11 anos faz é um dos maiores fatores de risco e a exposição aos estrógenos também. Uma dieta rica em graxa, obesidade e radiações ionizantes. Fator de proteção principal é a lactância materna e a alta paridade. E na etiopatogenia, então, a gente tem também proliferações de genes, que é o BRCA1 e o BRCA2. Também é importante saber para a prova final isso. Na clínica, a gente tem massa sólida, indolora, aspecto de casca de naranja na pele e retração do pezão e da pele em si. Lembrar que o carcinoma de mama ele se subdivide em carcinoma ductal in situ e carcinoma lobuliliar in situ. Isso seria o básico para classificação geral para a prova, porque como é muita classificação, não tem como pedir tão específico, né? Mas aí, no caso, carcinoma ductal in situ, que vai ter uma proliferação maligna e vai se subdividir em comedoniano ou não comedoniano. Dentro do comedoniano, a gente tem comedocarcinoma e no comedoniano a gente tem sólido, cribiforme, papilar e micropapilar. Recordar principalmente o quê? Ductal e lobo liliar in situ. Essa divisão já é suficiente.
Aí depois a gente tem, dentro do carcinoma infiltrante, o ductal e o lobo liliar, que são os mais importantes, como eu havia falado anteriormente. Então, se eu quiser saber macro e microscopia, é desses dois que é necessário, ok? Então, sempre lembrar que vai ser massas irregulares ou bordes irregulares. Então, na macroscopia, você sempre vai colocar bordes irregulares no câncer de mama. Por quê? Porque é maligno. E aí, depois, na microscopia, o ductal infiltrante, ele varia de bem diferenciado até o anaplásico, até a anaplasia, né? E o lobo liliar, lembrar do padrão em fila índia, ou seja, é um padrão específico do carcinoma lobo liliar de mama. Mais algumas imagens mostrando na macroscopia o aspecto da pele. Aqui nessa imagem, ó, a gente tem o lobo liliar, para vocês entenderem por que ele é lobo liliar, porque ele forma lobolídeos, vários lobolídeos. Dentro das classificações do câncer de mama, a gente tem que saber principalmente a classificação BIRADS, tá? Que ela vai de 0 a 6. Ou seja, na BIRADS categoria 0 pouco concluinte o diagnóstico. A partir da categoria 2, a gente tem um câncer benigno, uma classificação benigna, e aí a partir da categoria 3, ele é provavelmente benigno. Então a gente já tem que aumentar o controle desse paciente. A partir da categoria 4, já tem suspeita de malignidade. Então, a gente já tem presença da patologia e aí a gente já vai definir ela em baixa, moderada ou alta. A partir da 5, é muito suspeitoso de malignidade. Então, a gente já tem quase a conclusão da, do câncer de mama. Isso pode ser feito sobre punção aspirativa, então é um dos tipos de diagnóstico do câncer de mama. O que a gente tem que recordar aqui? Recordar dos genes lá, do BRCA1, do BRCA2. Recordar que ele se subdivide em ductal e lobo liliar e os fatores de risco. Ok? Seria isso para câncer de mama. Bom, agora a gente vai passar também para algumas patologias específicas da mama, que seria também o fibroadenoma de mama, que é uma neoplasia benigna e ela é de estirpe mista, que origina formando um padrão glandular, ou seja, fibroadenoma forma fibrose e glândulas, ok? Padrão glandular. Saber que são massas solitárias, bilaterais, e na microscopia temos estroma fibroblástico. Lembrar principalmente das imagens, que é frequente cair sempre uma imagem de fibroadenoma de mama. Assim como essa aqui. Que aí mostra uma cápsula, ó, bem delimitada. Aí a gente tem a presença de tecido adiposo aqui. E aí depois nós temos uma proliferação interlobulilhar. Que isso aqui são as proliferação do padrão glandular do fibroadenoma, junto com a fibrose, toda essa parte de fibrose. Sobre mama seria basicamente isso. Continuando, falando lá dos ovários, vou passar rapidinho aqui. Novamente, tem que saber as classificações gerais, tá? Saber as classificações, saber os marcadores tumorais, que são diferentes dos genes afetados, ok? Marcador tumoral é específico para aquele tipo de câncer. Tumor seroso. Por quê? Porque vai formar vai formar quistes com projeções papilares, quistes serosos, que é diferente do mucinoso, que vai também formar mucina, que é líquido pegajoso e gelatinoso. Okay? Aí tem o tumor endometrioide. Recordar geralmente mais das imagens. O teratoma é importantíssimo recordar, por quê? Porque ele pode
ter presença de dente, de cabelo, né? Cartilagem, quando for maligno. É infrequente, mas ele pode ter vários tipos de infecções diferentes. Então, recordar que ele é o único, teratomas são os únicos tumores que se caracterizam por crescimentos de dente, de anexos cutâneos, cartílago, osso, em um mesmo tumor. O saco vitelino também, ele é importante porque ele elabora a alfa-fetoproteína, diferente de outros tumores. Carcinoma embrionário, por quê? Porque ele é parecido com o carcinoma embrionário de testículos e ele é altamente maligno. Então, por isso que é importante lembrar, porque ele é altamente maligno. Os tecomas, novamente o fibroma, só que aí é fibroma de ovário. Esses são os mais importantes. Bom, aí quando a gente fala sobre aparato masculino, a gente não pode esquecer do quê? Dos tumores testiculares. E aí nós temos os tumores das células germinares, nós temos os tumores seminomatosos e os não seminomatosos. Dentro do seminoma,toso, nós temos o seminoma, que é uma neoplasia maligna, ok? Afeta pessoas de até 30 anos, então não é mais que 30 anos, ela é até 30 anos, afeta homens mais jovens. E aí, nós temos um marcador tumoral específico dentro do seminoma, que é o HCG, a gonadotropina coriônica humana elevada. Ou seja, é um fator importante saber que o seminoma possui o marcador tumoral HCG. Depois a gente tem o seminoma espermatocítico, mas esse aqui não tem muita frequência, e os não seminomatosos, que aí nós falamos de, novamente, de carcinoma embrionário, que é uma neoplasia maligna, que origina nas células germinativas e também afeta homens mais novos, até 30 anos. Porém, é um câncer raro. E depois a gente tem o tumor do saco vitelino, que ele afeta principalmente crianças. Ele também é proveniente, originado das células germinativas. E aí o coriocarcinoma. Coriocarcinoma, também marcador tumoral HCG positivo. Ou seja, seminomatoso. O seminoma e o coriocarcinoma possuem marcadores tumorais HCG positivo. A gente também tem o teratoma, que é tumor misto, recordar sempre, se pedir exemplo de tumor misto, teratoma. Aqui eu tenho uma tabelinha, vocês podem copiar para salvar e ver as diferenças. Bom, falando sobre câncer de pênis, o que tem que saber aqui? No câncer de pênis é importante saber as lesões precursoras, tá? Que elas vêm principalmente da displasia e da atipia celular. Temos como lesões precursoras do câncer de pênis a enfermidade de Bowen ou eritroplasia de Queyrat, que é a mesma coisa, tá? Elas são lesões pré-malignas e cada uma se caracteriza por localizações diferentes. Ou seja, enfermidade de Bowen, corpo peniano. Eritroplasia de Queyrat localiza na glande. A papilose boenoide também a gente tem que lembrar que ela está relacionada ao HPV e ela evoluciona de maneira espontânea. Então, ela pode aparecer e depois ela pode desaparecer espontaneamente. Mas é importante saber que ela está relacionada ao HPV. A partir daí, nós temos o carcinoma epidermoides, que é raro em países do primeiro mundo, tá? E afeta homens em idade média a 58 anos. Esse aí seria, na verdade, o câncer de pênis. Carcinoma epidermoide, então, câncer de pênis, afeta homens a partir de 58 anos. E quais que são os principais fatores de risco? Pobre higiene, acumulação de esmegma, que favorece mutações, tabaquismo novamente e o HPV 16 e 18. Clínica, qual que é o principal motivo de consulta desses pacientes? A tumoração peniana e também dolores.
o que a gente precisa entender aqui? Compreender. Principal etiologia, ou seja, a principal causa e fator de risco, e onde que está situado esse câncer. Principalmente na glande, 80% é glande. Então tem que saber que o câncer de pênis, principalmente na glande, e associado a tabaquismo, homens mais velhos. Depois tem os padrões de crescimento. Só que são muitos padrões de crescimento, então a gente não precisa saber todos eles. O que a gente precisa saber sobre os padrões de crescimento é saber qual que seria o mais frequente. E o mais frequente é uma disseminação superficial, que é um crescimento plano horizontal, que vai de bem a moderadamente diferenciado, que é o carcinoma, é o crescimento superficial do carcinoma epidermoide de pênis. Aí depois nós temos subtipos histológicos, então também saber o que eu deveria saber aqui no carcinoma epidermoide? Saber que o crescimento que ele se dá na glande 80%, o crescimento é maiormente superficial e o subtipo histológico dele é o clássico ou usual. Saber como que eu vou gradar esse câncer, como que eu vou saber que ele é maligno, qual que é o nível anatômico dele, como que ele está evoluindo no meu paciente, é a partir do prognóstico index de Kubilya, que ele junta o grau do tumor com o nível anatômico. Então, de acordo com a localização e o tamanho do tumor, eu posso fazer o prognóstico do meu paciente. Aqui tem algumas imagens. Bom, aqui são características microscópicas. E aí é de acordo com cada um. Aí tem o verruciforme condilomatoso, o basaloide, que são as células empalizadas também, que a gente fala, o verruciforme, e o clássico usual. O clássico usual, ele tem os nidos de queratina. Por quê? Carcinoma epidermoide, novamente, falando dos nidos de queratinócito. E aí algumas patologias prostáticas, que são as prostatites. Saber que a maioria das prostatites... O que é prostatite? Prostatite é a inflamação da próstata. E a maioria das prostatites, elas se dão por infecção das vias urinárias e a bactéria que faz com que isso aconteça é a Escherichia coli. Se nós tivermos prostatite bacteriana crônica, vai ser por infecção das vias urinárias repetitiva. E aí, a bacteriana é sem antecedentes prévios. Outra enfermidade importante saber é a hiperplasia prostática benigna, que afeta homens com mais de 50 anos, e ela é uma lesão que não é considerada pré-maligna. Não se considera hiperplasia prostática benigna, não se considera pré-maligna. Ou seja, pode ter uma questão de falso verdadeiro. Pergunta. Saber também a clínica, que é importante saber a clínica, por quê? Porque o paciente vai ter disúria, vai ter dor a urinar, dificuldade para urinar, né? Diminuição do chorro urinário. E aí também o adenocarcinoma prostático, que é uma das enfermidades que tem que saber sim ou sim para a prova. Que aí é uma neoplasia maligna, saber que é de estirpe epitelial que afeta a próstata com padrão de crescimento glandular. Novamente lembrando adenocarcinoma, do nome da enfermidade associado à manifestação macro e microscópica. Na epidemiologia, é frequente em homens mais de 50 anos e a incidência aumenta a 70% entre 70 a 80 anos. Fatores implicados: graxa, novamente, carcinógenos presentes na carne roxa, mutação e receptores androgênicos. Morfologia: lesões pequenas brancas. Então, lembrar que no adenocarcinoma de próstata a gente vai ter lesões que parecem areia, lesões grises tipo arenosa,
firme tem bordes mal definidos, porque é maligno, então sempre o borde vai ser mal definido, e elas vão infiltrando. Na micro, a gente tem produção de glândulas, como é adenocarcinoma, só que essas glândulas elas são mal definidas. A partir disso, tem que saber que como que eu vou gradar esse câncer, né? É a partir do score de Gleason. Não precisa decorar o score de Gleason, mas tem que saber que o grau 3, a partir do grau 3, é bem diferenciado, moderadamente diferenciado ou pouco diferenciado até anaplásico. Então, se falar de grau 5, é o pior, é anaplásico. E aí, eu vou de cima para baixo, diminuindo a minha evolução. Por exemplo, se ele for grau 5 anaplásico, grau 4 moderadamente e o 3 é bem diferenciado. Saber a clínica também, que no início pode ser assintomático, e quando a gente tem presença de sintomas, a gente já está com uma evolução maior da enfermidade. Outro fator importante que pode se perguntar na prova é como que eu vou fazer o diagnóstico desse adenocarcinoma prostático, principalmente a partir do tato retal, com a detecção do nódulo, e o PCA sérico. Então, a gente vai pedir PCA sérico para o paciente e fazer o toque retal mediante a suspeita. Sobre adenocarcinoma de próstata seria isso. Não esquecer da escala de Gleason, que é um dos tipos de gradação, uma escala padrão para câncer. Bom, e para finalizar, vou falar um pouquinho sobre tumores do trofoblasto. O que a gente tem que saber aqui? Recordar esta imagem, principalmente a imagem da mola hidatiforme, que quase sempre cai, tá? Que a gente tem os quistes. Então, são vários quistes, ou seja, de forma circular, vários quistes nos trofoblastos. Coriocarcinoma de novo, que é das células germinativas. E sobre a pele, o que seria básico, que quase não se cobra no final, mas seria queratose seborreica, saber mais as imagens, né? Saber relacionar as imagens com a patologia. Os pólipos fibroepiteliais, que eles possuem pedículo, então eles são móveis, né? E o queratoacantoma, que é importante saber também. Tumores dos anectos, cilindroma, os tricoepitelioma também,